mentes brilhantes do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal 5.2 de estudo do Palmas Home School. Sou a professora Cristina Rodrigues, da Rede Municipal de Palmas e também professora na Escola Municipal Maria Rosa de Castro Sales. Hoje é a nossa 17ª aula do componente curricular de língua portuguesa. E como de costume, para me auxiliar na aula, está presente a nossa amiguinha Fava de Belota. Cumprimenta a galera, Fava! Olá, meus amiguinhos! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Antes de iniciar as teleaulas, é importante que você já tenha caderno, lápis e borracha separado para fazer as anotações. E também deve estar em um ambiente organizado e tranquilo, para que a sua atenção e o seu aprendizado aumentem ainda mais. O nosso lema é o seguinte: vocês pensam daí e eu respondo daqui. Boa aula, pessoal! Monossílabos tônicos são palavras que têm apenas uma sílaba e podem ser ou não ser acentuados. Sílaba é a menor unidade da palavra. Não é o monossílabo. Como que eu sei que só tem uma sílaba? Porque eu abro a minha boca só uma vez para pronunciar. Então, monossílabos tônicos são palavras que têm apenas uma única sílaba. Chamamos de monossílabo tônico quando esta palavra tiver um som forte. Monossílabo tônico é quando a palavra tem um som forte. E monossílabo átono é quando tem o som fraco. Repitam comigo. Monossílabo tônico é quando o som da palavra é forte. Não esqueçam, tônico vem de forte. E átono é quando o som é fraco. Vamos ler essas palavras juntos e vamos construir uma regra de acentuação para esses monossílabos tônicos. Vamos ler comigo. Eu quero que vocês prestem atenção que aqui eu tenho várias palavrinhas que são monossílabos tônicos, porque todas elas têm o som forte. Muito bem, tônico vem da palavra forte, lembra a palavra forte, tá? Leiam comigo. Lá, ré, vô, ti, má, fá, nó, mes, trás, chá, bis, mi, nós, pés, sol, paz, dó, vê, tu e paz. Todas essas palavras são monossílabos tônicos, todas elas têm som forte. Fava, o que todas essas palavras têm em comum, Fava? Ai, prof, eu acho que eu vou repetir o que a senhora já disse. Todas elas são monossílabos tônicos. Muito bem, Fava, muito bem. Vocês estão percebendo que dentro desses monossílabos tônico, eu tenho palavras que têm acento? Qual que é o nome desse acento aqui? Você se lembra? Como que é? Esse é o acento agudo. O acento agudo é usado para quando o som da vogal é aberto. Ó, lê comigo. Lá, má, trás. Percebe que o som da sua boquinha abre, ó, a, indicando que o som é aberto. E olha esse acento aqui. Qual que é o nome desse acento? Acento circunflexo. Ó, parece um Vzinho deitado, né? Acento agudo quando o som é aberto. E eu ponho o acento circunflexo quando eu tenho a pronúncia mais fechada. Vê, mes, vô. Tá vendo que a boquinha não abre igual abre para lá, má, ele é mais fechadinho?
Então, aqui eu tenho palavras monossílabas tônicos, umas têm acento e outras palavras não têm acento. Muito bem. Preste atenção, Fava, nessa pergunta que eu vou fazer para você. Se todas essas palavras não fossem acentuadas, será que elas teriam a mesma pronúncia? E aí, Fava, que ficou escrevendo lá as palavras monossílabas durante a chuva, o que você acha? Teria a mesma pronúncia se eu tirasse o acento dessas palavras? Não, prof, claro que não, pois o acento auxilia na tonicidade da sílaba. Sem ele, a palavra ficaria sem sentido, sem significado. O acento é importantíssimo. Tem palavras, é como se uma pessoa usasse óculos. Tem pessoas que necessitam usar óculos. As palavras a mesma coisa. Tem palavras que necessitam ser acentuadas. Puxa, Fava, que exemplo bacana, muito bem. Mentes brilhantes, se eu tirar o acento, mentes brilhantes, a acentuação na palavra é tão importante, se eu omitir, ou seja, se eu deixar de acentuar uma palavra, ela perde o sentido. Observe essa palavra aqui. O que está escrito aqui? Dó. O que é dó? Pode ser as notas musicais. Dó, ré, mi, fá, sol. Não tem dó? E se eu tiro o acento dela? Ficou o quê? Dó. O que é dó? Dó o quê? Não tem sentido. Foi como a Fava disse, tem palavras que necessitam do acento. Então, preste atenção, tá? Dó. Então, tem acento. Agora, nós vamos construir uma regra de acentuação dessas palavras. Preste atenção. Vamos dividir essas palavras em dois grupos. Nos grupos acentuados e nos grupos monossílabos não acentuados. Vamos começar por aquele que tem o som fechado, aquele que aparece o acento circunflexo. Quais são as palavras que tem aí, Fava, que tem acento circunflexo? Tem o V, o mês e o vô. Então, galerinha, vou escrever essas três palavras que a Fava falou. Tem V, vô e... Qual a outra e mês. Acento circunflexo. E vamos colocar a outra. Vamos colocar o dó se não tiver acento, mas tem acento é dó. Vamos colocar o chá. Vamos colocar paz. Vamos colocar outra palavrinha também. Vamos colocar o ré. Ó o acentinho, hein? O ré. E vamos colocar também o nós. Colocar o nós. Fiz um grupo de monossílabos acentuados. Todos esses monossílabos têm um som forte. Vamos colocar os monossílabos que não foram acentuados? Quais são? Bis, mi. Vamos colocar aqui. Bis, mi, tu. Vamos colocar o paz. Tem outra que não foi acentuado? Tem o ti. Qual é a regra dos monossílabos acentuados? Mentes brilhantes. Acentua-se os monossílabos tônicos terminados em... Que vogal que terminou aqui? E. Muito bem. Do. Qual é a vogal que terminou? Com o. Chá. Qual a vogal que terminou?
A. Então, quando o meu monossílabo, palavra de uma única sílaba, for tônico e ele for terminado em A, E, I, O, seguidos ou não de S, eles recebem acento. Sim, ou acento agudo ou acento circunflexo. O ti, monossílabo tônico, não precisou de acento, ele não faz parte da regra A, E, I, O seguidos ou não de S. E a palavrinha paz, prof, aí você pode perguntar, prof, mas aqui o paz tem acento e aqui o paz não tem acento. Por que, galerinha, que esse paz tem acento? Porque ele vem depois da vogal A, é seguido de S. E aqui depois da vogal A, é seguido de Z. Tem Z lá na regra? Não tem. Se não tem, então eles não são acentuados, porque ele terminou aqui com Z. Então, se o seu monossílabo terminar com I ou U, não são acentuados, porque ele já tem um som forte. São acentuados apenas monossílabos terminados em A, E, O, seguidos ou não de S. Prestem atenção. Você pode pensar, então só é forte quando tiver acento? Claro que não. Nós vimos que esses monossílabos são fortes, ou seja, são tônicos, mas não tem acento. Vamos prestar bem atenção, porque nas aulas futuras nós vamos retomar esse assunto, ok? Então, nós vimos que a regra da acentuação do monossílabo tônico são terminado em A, E e O, seguidos ou não de S. Agora, nós vamos identificar no conjunto de palavras os monossílabos átonos. O que é átonos? Aquele monossílabo que tem apenas uma sílaba, mas o som é fraco. Quero que vocês prestem atenção. Leiam comigo. Lhe, pé, dó e nós. Qual desses monossílabos tem o som fraco? Qual é o monossílabo átono? Qual é? Qual é, Fava? Prof, agora ficou fácil. A senhora disse que quando tem acento, o monossílabo tem o som forte, é o monossílabo tônico. Nessas palavras, a única que não tem acento é a palavrinha lhe. Então, ela deve ser o monossílabo átono. Perfeito, Fava, muito bem. O único aqui, ó, o lhe. Lhe o quê? Você consegue? O que é lhe? Lhe, nós vamos conseguir entender ele no contexto de uma frase, mas ele separado não tem sentido, ele não nos dá um significado, não tem assim uma propriedade a palavra. Entenderam? E agora vamos ver aqui. Eu quero que você identifique nesse grupo de palavras monossílabos a palavrinha que é átona. Vamos lá? Paz, voz, tu, em. Qual dessas palavrinhas tem o som fraco? Qual é, Fava? Prof, embora nenhuma dessas palavras tenha acento, é fácil de descobrir a tonacidade delas. Eu acredito que seja a palavrinha em. Perfeito, Fava, perfeito. Porque em aqui, ó, em o quê? Em também precisa de um contexto para que possamos entender o significado. Paz, o que é paz? Um sentimento de paz. Voz, o som que sai aqui da nossa boca. Tu, eu, tu, ele, nós. E o em o quê?
Eu vou precisar de um contexto para que ele tenha significado. Construímos uma regra de acentuação para essas palavras. Vimos que nem todos os monossílabos tônicos recebem acento sobre a palavra. Na próxima aula, vamos fazer uma revisão de todos os conteúdos vistos até aqui. Revejam a aula, venham participar conosco e não deixem de realizar as suas atividades propostas. Nosso conhecimento não pode parar. Abraços de sabedoria e até a próxima!